Como diz minha filha, e aí, galera? Bem-vindo ao Empreende 360, o podcast que fala dos bastidores do empreendedorismo. Eu sou a Rúbia. Eu sou o Lucas. E agora nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Já deu para perceber, né? Moletom, à vontade, descalço. O tema hoje é por trás das câmeras. Que é o foco principal do podcast desde o começo. Exatamente. Né? O bastidor do empreendedorismo é para falar sobre bastidor. Como que é o bastidor? É uma bagunça. É uma bagunça. Porque a gente, né, fica bonito, coloca ali, que nem mulher, né, põe um batonzinho e tal, mas eu brinco que, assim, na hora da labuta, a gente tem que arregaçar as mangas, tem que estar confortável pra gente poder fazer a coisa acontecer. Então, assim, a gente vê muita coisa por aí, né, eu venho há um bom tempo, quietinha no meu cantinho, né, e aí nós decidimos, né, trouxe aí essa proposta para o Lucas, porque a gente escuta muita coisa, ouve muitas pessoas falarem muita coisa, e chega pra gente, né, de alunos, mentorados, de empresas, de amigos, de isso, e aquilo, eu escutei isso, mas aí eu fui escutar um outro vídeo e falava completamente diferente, como é que funciona isso? E assim, a gente vê, tudo bem ter opiniões diferentes, né? Isso faz parte, mas o que acontece, que é muito prejudicial, né, para os nossos sonhos, para as nossas expectativas e para a nossa saúde mental e emocional, é ficar acreditando, né, em tudo que se ouve por aí, nas fotos lindas de redes sociais. Ainda bem que ultimamente essa pauta e esse tema vem sendo falado por muitas pessoas também. Sim. Né? A pandemia fez com que muitas pessoas sérias, né, que já estão aí no mercado há muito tempo, que antes nem estavam nas redes sociais, eu sou uma delas, aliás, a minha rede social é super recente, né, porque eu já percebi ali algo muito complicado de lidar, né, a internet, as redes sociais, como praticamente tudo que o homem inventa, tem o seu lado positivo. Sim, sim. Só que tem o seu lado complicado e perigoso até. E uma coisa curiosa, mais sobre a gente até inclusive, é que isso é recente, né, do ponto de vista de você olhar para uma rede social, para um vídeo que hoje é feito por inteligência artificial, e você saber filtrar que aquilo não é verdade, o que tem por trás e tudo mais, é uma coisa super recente. Sim. Mas a gente veio de um nicho que a gente teve uma companhia de dança 10, 12 anos atrás. Exatamente. E na dança é impressionante como isso é comum, porque você assiste uma apresentação de dança que dura 2 minutos, só que você teve 6 meses de ensaio e antes. E às vezes mais. E 20 anos de preparação de dança antes. Então, pra gente que veio desse ramo, é comum você olhar para uma apresentação e saber que aquilo é uma apresentação e por trás tem tudo aquilo. Exato. Mas pra galera que não vem desse mundo e só olha as redes sociais, bate o olho na rede social e acha que tudo é verdade, né? E é o que você falou, cara, que bastidor. É tudo lindo e que a pessoa... E uma coisa importante, né? A pessoa nasceu daquele jeito. Ela foi dotada... Só ela, né? E na verdade não é. Nem ela é assim, né? Tem nem filtro pra ela caramba. É assim, exatamente. Eu lembrei de eu tava vendo ontem, o Hugh Jackman, né, o ator do Wolverine, sim. Ele tava num programa de entrevistas e tal, e aí botaram uma foto dele sem camisa, e aí o cara, um outro ator que tava junto, falou, pô, isso daí é o shape que, assim, é o objetivo de todas as pessoas que malham no mundo e tal. Aí o Hugh Jackman virou pro cara e falou, sim, mas você sabe que isso aí é computação gráfica, né? Tipo, nem eu tenho isso. É bem isso, né? E mesmo quando a pessoa tem, mas o esforço, é o que você falou, tantos anos, né? O Lucas trouxe aí essa questão da onde a gente se conheceu, né? Mas
vamos falar um pouquinho da nossa vida antes, né? De como que é nossa vida antes, durante, depois, né? Por que a gente chegou até aqui, o podcast. Eu acho que é uma parte importante, né, Lucas? Qual que é a tua formação? Por que você fala de empreendedorismo? Por que você se meteu aqui de falar no podcast de empreendedorismo? Eu sou maluco, porque eu sou a pessoa mais aleatória que você vai conhecer na sua vida, sou eu. Cara, eu tenho uma paixão de vida que é aprender. E isso, pra mim, sempre foi muito positivo, porque as pessoas gostam de saber, elas não gostam de aprender. Mesmo dentro da dança, eu escutava muita gente falando, nossa, que legal que você dança, eu queria muito saber dançar, queria muito aprender a dançar. Eu falo, faz aula. Não, mas não sei o quê. Aí você vê que a pessoa não quer aprender, ela quer saber dançar, né? Quer que, por osmose, ela acordou e aí vai, né? E eu sempre gostei do aprendizado, né? Então, pra mim, o caminho sempre foi muito legal. Então, eu sou formado em engenharia da computação, tudo a ver com quem dança, né? E foi bem paralelo ali que eu comecei a dançar, 20 anos de dança. E, putz, eu já fiz de tudo na vida, cara. Já fiz curso de sushi man, já fiz curso de fotografia, já pulei de paraquedas, tô fazendo mestrado em economia comportamental agora, comecei a fazer aula de canto. Então é meio que isso, cara. Se eu posso parar pra aprender alguma coisa, eu quero fazer. E eu comecei a empreender faz 8 anos, foi em 2016 que eu abri minha corretora de seguros. E aí, de lá pra frente, eu já passei por outros negócios, por outras coisas, e é um processo bem diferente, né, pra quem não tá acostumado. Então, foi daí que veio o meu motivador de falar dessas coisas. Eu gosto de me comunicar, de palestras, treinamentos, né, trabalho com isso. Então, foi daí que veio a minha ideia. Muito bom. Bom, eu né, desde muito novinha, fui picada pelo bichinho da dança também, né, mas também muito nova, eu trilhei aí, comecei, né, a trabalhar numa empresa, numa multinacional, e aí trilhei aí o caminho, né, do universo corporativo, passando aí por algumas empresas, e aí fui auditora, né, então entrei muito nessa parte aí da administração, das finanças, né, trabalhei muito com a parte financeira, e sempre em paralelo a isso, né, eu fui criada por uma mãe empreendedora, né, ser mãe já é ser empreendedora, já vem no pacote, né, porque o filho já é o nosso empreendimento ali, mas, enfim, ela foi uma mãe solo com 4 filhos, então empreendeu em muitos negócios, numa época, caramba, quantos anos atrás, né, muitos anos atrás, então assim, numa época que tudo era muito difícil, então eu aprendi muito, né, o que fazer e o que não fazer também, e desde muito nova, por conta ali de uma infância bem complicada e de muitas coisas aconteceram, eu já comecei a tomar algumas decisões na minha vida que eu queria que minha vida fosse diferente, né, do que a dela foi, do que eu via de muitas outras pessoas, né, e aí, durante todo o processo, e aí fui empreender na dança também, né, assim como já tive outros negócios, e realmente, assim, me veio muito forte essa questão de a gente falar, né, eu sou mentora de mulheres já há mais de 15 anos, né, antes do termo mentor ficar tão, igual coach, né, que ficou famosinho uma época e tal, então eu já faço isso há muito tempo, então sim, é muito importante a gente compartilhar experiências, né, como eu até comentei aqui numa outra gravação que a gente fez, eu tive a sorte de ter um mentor logo quando eu comecei a trabalhar, e isso fez toda a diferença para mim, e eu já tinha isso muito claro, que o compartilhar, né, o mentor é isso, ele compartilha as experiências, ele tem essa autoridade porque ele passou por aquilo, ele não aprendeu no papel ou na teoria, né, então essa é a autoridade que o mentor traz. Que isso, inclusive, é uma coisa legal dos bastidores, porque a gente vê novamente, né, o palco, a rede social, que isso o sucesso das pessoas, mas o conteúdo legal, a coisa que é realmente bacana de você parar pra assistir, é o bastidor. Os cortes dos bastidores são muito mais legais. Eu entrei num nicho no meu TikTok de coisas que eu tenho acompanhado bastante, que é de compositor de música sertaneja, explicando como que ele compôs aquela música.
Olha aí, e é o bastidor. É bastidor puro, assim, e o cara explica que, um exemplo, né, que o cara do Guilherme, ele tava sendo traído, e aí ele contratou o cara, e descobriu, e aí ele criou a música, e veio, como a letra vem, ele tava, isso é muito legal. E é muito mais interessante, aliás, é por isso que esses programas de fofoca, que é o bastidor da vida dos famosos e etc., fazem tanto sucesso. Mais que o Big Brother, que é bastidor de uma galera aleatória. Exatamente, né? Então, assim, o bastidor é importante, mas aí é que tá. Ficar sabendo da vida do outro não vai mudar a sua vida, a não ser que tenha um objetivo, que o tema seja claro. Né, e não só ficar muito na superficialidade, que é o grande perigo das redes sociais, né, você mostrar ali uma coisa que não é, ou você ficar olhando essas coisas e falar, poxa, mas a minha vida não é nada disso, eu não tenho foto para ficar mostrando de pratos bonitos, puxa, eu sou uma pessoa fracassada. Não, né, a gente falou sobre isso, então a nossa ideia aqui no podcast é a gente compartilhar de maneira bem franca, né, e com a participação mesmo de todo mundo, trazer esse ouvir, né, não só o falar. A nossa proposta é o falar para fomentar o nosso pensamento, para trazer, né, as provocações, para fazer com que a gente perceba, né, que existem outros caminhos, que existem opções, que a gente pode compartilhar as nossas dores e falar delas sem que isso te torne fraco, né? Ou isso, o fulano, né? Sem se comparar também. Sem se comparar. E hoje está se tornando comum, né? A gente ver aí pessoas que são bem-sucedidas, que empreenderam no digital, ou que empreenderam, né, aí nas suas empresas sem ser no digital e tal, compartilharem justamente, né, de uma maneira mais franca e reconhecendo, né, que sim, errou, que fez parte do processo e que compartilha justamente essas experiências, para que quem venha, né, e quem esteja aí começando, porque a gente o começar não é idade, a tenra idade. A gente começa e recomeça em vários momentos da vida. E empreender é isso. A gente empreende na vida pessoal, né? Que aí você pode estar num relacionamento e pronto, acabou. Ih, vou começar de novo. Bora empreender novamente. Eu tenho um amigo que fala que a nossa vida é separada em temporadas, né? Você percebe como as coisas vão acontecendo, né? Então a pessoa terminou um relacionamento, foi mandada embora, você sabe que tá acabando a temporada. Aí tem uns 3 meses ali de off-season, aí, putz, arruma outra namorada, arruma emprego, próxima temporada, vambora. E quando a gente assiste as temporadas, você vê como os personagens mudam. Porque faz sentido, né? Um personagem sai e aparece. Eles amadurecem não só fisicamente, e que esse criar conexão vai fazendo com que você admire o personagem, e ele erra, ele acerta, ele faz um monte de burrada, ele faz um monte de coisa legal, e é isso então a gente é assim, então não adianta ficar mostrando, né, como se tem pessoas que fazem isso intencionalmente, né, primeiro que algumas coisas nem reais são, né, que a gente já sabe aí que aluga ali a tal da Ferrari, né, tem muito isso, mas mesmo aqueles que realmente têm e que conseguiram, não foi fácil, né, às vezes é vendido ali, grava o vídeo, vem tal, não sei o quê, né, e aí, mas você sabe que existe uma jornada, existe a quebração de pedra, né? E eu acho que as pessoas já estão, e eu tô percebendo isso inclusive no TikTok, começando a ficar cansadas dessa receita de bolo, de sucesso. Até o Instagram ainda tem muito disso, mas pelo menos os vídeos que eu tenho visto no TikTok são assim, cara, gravado aqui, olhando pra baixo, mexendo com alguma coisa e falando sinceramente, porque as pessoas têm buscado mais conteúdo autêntico do que, poxa, aquele pompa, né? Autenticidade virou a palavra do momento, porque nós passamos por uma enxurrada, né, por esse boom que a pandemia trouxe, porque todo mundo virou
a atenção para o online, né? E que já vinha numa crescente, mas não era, não se esperava esse crescimento absurdo, né, e etc. Então, e com isso, obviamente, tudo que é muito inesperado, vai vindo erros, vai vindo acertos, inclusive por quem faz as produções, e tá tudo bem, mas eu acho que tá vindo também por aqueles que são bem intencionados, está havendo uma correção de rota, né? Então é isso. Não precisa mais ficar gravando em estúdio, ficar mostrando. Não, a pessoa ali, ó, tô aqui e tal, e aí ela compartilha uma coisa ali bem sincera, né, daquele momento ali e tal. E eu acho que também isso está fazendo com que os discursos, né, dos haters venham por terra, né, porque é isso, é a verdade ali, é como eu sou e é como cada um de nós somos, a gente tem, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos, e falar delas não é sinônimo nem de que tô me gabando, né, e nem que tô me depreciando. São fatos, e a gente tem que falar dos fatos, né, então a proposta do podcast é a gente falar que já fizemos empreendimentos com muito sucesso, já fizemos empreendimentos que deram errado, e tá tudo bem, né, e é por isso, né, que a gente consegue falar, porque a gente não desistiu, a gente continuou, que é o ponto e importante. a gente continua e estamos aqui compartilhando. E eu vou falar, assim, dica gratuita de social media e branding aqui. Para você que tem um negócio, um empreendimento e tal, poste mais bastidores nas redes sociais. Porque as pessoas gostam de consumir isso, cara. E tá crescendo muito o quanto as pessoas gostam de consumir bastidores. Isso, as verdades, né? Erro de alguma coisa... aqueles videozinhos que junta a equipe e cada um fala a merda que fez, né? Eu deixei o cliente esperando 7 horas, aí tudo esses vídeos, cara, funcionam, então fale mais de bastidores. Vou postar ali um pouco de identidade de marca, um pouco de produto e um pouco de bastidor. E aí eu vou trazer uma coisa que é o meu lema, né? Porque como eu já falei, fui muito resistente em relação a realmente me focar, né, nas redes, na internet. Então, o meu trabalho sempre foi muito presencial e orgânico, muito, né, total orgânico. Então agora, realmente, né, é o que eu falei, é mercado, a gente vai se adaptando às tendências, então me rendi a isso, e de uma forma, mas também vou respeitar, né, a minha essência e como eu quero fazer isso. Não é porque tá na modinha que você tem que ficar se expondo ou tem que ficar gastando dinheiro que você não tem para fazer um vídeo assim, assado, porque tem que ser daquela maneira, porque senão vão falar mal de você. Então, isso que o Lucas trouxe é importante. Grave os bastidores e o mais importante, que o seu bastidor seja a sua realidade, né? Então, que você se preocupe em ter o seu bastidor para atender bem o seu cliente, para falar a sua verdade e para estar contente, né? Porque feliz, eu tenho um conceito bem particular sobre felicidade, mas sim estar contente, porque o contentamento é realmente a gente saber que existem as dificuldades, que sempre vai ter alguma coisa que a gente não tem que ficar dependendo de ter isso, ter aquilo para se sentir alegre, para se sentir satisfeito, né, com aquilo, e lembre de levar algo bom para o seu cliente, de falar a sua verdade para ele, porque é isso que vende. Você sabe o que eu acho que o bastidor faz? Ele humaniza a marca. Isso aí. E o que as pessoas buscam hoje em produtos, em serviços, é exatamente esse contato humano que você tem de identificação com você mesmo. Você vê que hoje os CEOs das empresas que lá estão investindo em estar nas redes sociais e se aproximar, né, dos clientes, do seu público, porque é isso, a gente quer saber, a gente não fica engolindo mais, né, aquela modelo de 10 quilos, né, que é algo irreal, né, que era feita por Photoshop, inclusive, que, né, como você trouxe o exemplo do Hugh Jackson, Hugh Jackman. Isso aí, nossa, deu um nó agora, mas vocês entenderam, né?
Porque é isso, né? Desde sempre, revistas e tudo mais. Nossa, eu venho aí dessa infância que a gente só olhava isso, era tudo perfeito e tudo. E você vê que isso também mudou, né? Essa tendência de trazer mais o real, trazer as formas, né, das mulheres e trazer essa transparência para os homens também, né? De ele poder falar de sentimentos, né? Sem ter mais aquele formato, né? De ser chamado de viadinho pelos amigos. Isso, exato. Isso aí é bastidor, né? É bastidor. Então, que a gente possa ser mais sincero, menos julgador, né? E procurar se conectar com as pessoas pelas qualidades, mas também pelas fraquezas, né? E que a gente possa lembrar que a gente pode aprender e também pode ensinar. E a fraqueza conecta muito mais que a força, né? Você se identifica com alguém tão fodido quanto você fala, porra, esse cara... É isso aí, exatamente isso, né? Então, essa é a nossa proposta. Lembre-se sempre que não acredite em tudo que você vê, existe um por trás das câmeras, existe um bastidor. Então, que é a realidade, né? Que é a realidade. A realidade é o bastidor. Então se conecte com isso, para que você não fique aí criando expectativas que não existem, se frustrando com as coisas. E lembra que rede social, internet, o online, o digital, seja o nome que a gente der, ele é muito importante, mas ele é uma estratégia. A gente não pode perder de vista o ser humano, a proximidade, a vida real e o nosso dia a dia. Então não gaste horas e horas e horas se preocupando em ficar gravando vídeos, sei lá. Não, né? Eu tenho uma frase que eu costumo falar, né, para os meus mentorados e mentoradas, que é, né, seguidor não é cliente, curtida não é venda. Né? Então a gente tem que lembrar que é só uma estatística, é só um medidor, né? Tem a sua importância, tem sim, mas, né, a gente tem que fazer, aquilo é só o começo, né, é só um caminho, é só uma ferramenta. E tá comenta bom? Aí qual que é o seu bastidor, né, o que você enxerga de coisa sua que você não fala pra ninguém, mas é o que define quem você é, né, comenta pra gente saber, conhecer mais sobre vocês. Fica o convite pra vulnerabilidade, né, para você mostrar o seu bastidor. A gente podia até deixar pra galera mandar um vídeo aí do bastidor, o que você acha? Por onde? Por onde? Ih, peguei de surpresa. Já tô pensando no operacional aqui. Agora, por onde? Né? Manda isso, consegui mandar aí. Gostei, é mesmo. Por onde agora? Por onde mandaria? A gente não apresentou o nome no começo. Do Empreende? Não, eu sou a Rubia, eu sou o Lucas. Então a gente fala agora. Então eu tô pensando em fazer agora, depois eu puxo pra frente. Beleza. Você lembra como você estava sentado no começo? Lembro. E agora, por onde a pessoa pode mandar? Deixa elas descobrirem. Quem quiser gravar o vídeo, não, dá pra mandar pelo YouTube. Se a pessoa fizer o upload, tá vendo? Mandar pelo Instagram. No Linkup, na plataforma, ela vai conseguir mandar o vídeo. Mas tem que ser membro, né? Vamos gravar o começo. Eu não lembro como é que eu tava. Você tava, acho que, cruzado a perna também. Não, 100% não. Acho que eu tava assim. Tudo bem, não precisa ficar igual. Você que puxou, né, o começo. Tá. Mas eu falei, né, o Empreende. Você tem certeza que eu não falei? Você falou... Você falou igual a minha filha fala, e aí, galera, não sei o quê, Empreende 360, a gente vai falar de bastidor, e a gente começou a falar de bastidor, a gente não falou o nome. Então tá bom. Eu acho. Mas aí vamos fazer, e aí qualquer coisa você coloca. E aí, eu sou a Rúbia, já começa daí, né? Tá. Eu sou a Rúbia. Eu sou o Lucas. E hoje taremos o tema. Isso não precisa, porque isso aí já tem. Tá bom. Aí é só encaixa. Beleza. Então tá, acho que é isso.